Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos mais uma vez no nosso curso e é um prazer estar aqui com vocês participando dessa aula. Vamos entender, né? Lembrar aqui o que a gente está estudando, qual é o curso. Vamos lá. Bom, com os nossos slides. É o curso de redação de peças processuais criminais e a gente está tratando no exato momento do módulo 5, ou seja, estamos estudando a apelação criminal. Quem ainda não me conhece, meu nome é Roberta Andreane Renault, eu sou a professora do curso e estou à disposição para esclarecer dúvidas sobre todo o conteúdo já ministrado e o futuro também. Vamos lá. O número da aula de hoje é a aula 3 e nós vamos falar sobre a redação da apelação criminal no procedimento ordinário. Vamos fazer uma pequena retrospectiva. Na segunda aula, nós tratamos da construção da peça da apelação criminal em abstrato. Então, eu ensinei para vocês quais eram os capítulos que deveriam compor a peça e expliquei também que a peça da apelação ela é dividida em dois momentos. A peça da interposição, quando a gente mostra com toda a vontade de que está o inconformismo com relação à decisão impugnada e mostra que vai apelar da mesma. E, no outro momento, das razões recursais, é quando a gente apresenta os fundamentos de fato e de direito que tentarão convencer os desembargadores, o tribunal, de que aquela decisão não foi acertada, que merece reforma ou nulidade. Falamos também que o objetivo da apelação criminal é o error in procedendo ou o error in judicando, e às vezes os dois podem estar no mesmo caso, que o erro in procedendo é o erro na forma, o juiz, o magistrado, ele desobedeceu o ordenamento jurídico pátrio, o procedimento do CPP. E também falamos do error in judicando, que aí sim é o exame da prova, né? O juiz não analisou corretamente essas provas anexadas aos autos. E a gente tem que identificar qual o tipo de erro para começar a pensar na peça recursal. Falamos que o advogado tem a opção de apresentar essa peça de interposição recursal juntamente com as razões recursais no mesmo momento, ou ele pode também exercer o artigo 600, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, ou seja, ele manifesta o seu inconformismo com a decisão, diz que vai recorrer, mas que apresentará as razões recursais em outro momento, quando esse recurso já tiver sido distribuído, já tiver caído exatamente na Câmara Criminal ou na turma, dependendo do tribunal, né? E o relator já estiver encarregado do caso. Ok, e hoje, o que a gente vai falar? Hoje a gente vai literalmente botar a mão na massa. Nós vamos cuidar da elaboração de uma peça de apelação criminal versando o procedimento ordinário. Mas para que isso aconteça, eu preciso primeiro colocar para vocês uma situação hipotética, como se um cliente tivesse procurado vocês no escritório, nesse caso será o Caio Inocente, que veio a ser acusado da prática de lavagem de dinheiro, só que será numa vara criminal, tá? De uma respectiva comarca, e não criminal federal. Bom, e aí o que a gente vai fazer? Eu vou expor essa situação, na verdade, é um resumo do processo. Porque para elaborar um recurso, a gente tem que saber exatamente qual foi a história. Então, eu vou contar tudo o que aconteceu, de forma bem sucinta, lógico, desde o oferecimento da denúncia, a apresentação da resposta à acusação, o que ocorreu na audiência de instrução e julgamento, né? Os pontos mais importantes nos memoriais, para que você possa reunir essas informações e juntos a gente vai passar para um próximo passo, que é a definição da estratégia defensiva. Eu já expliquei para vocês que copiar e colar o que está na resposta à acusação, o que está em memoriais na apelação, é furada.
né? Porque se fosse para copiar e colar, bastava reiterar, não precisava nem do recurso. O nosso objetivo com o recurso é atacar cada um dos pontos falados pelo juiz na sentença. Então, é óbvio que você vai aproveitar muita coisa, mas copiar e colar, não. Então, você precisa definir a estratégia defensiva. Então, logo após a apresentação dos fatos que eu vou fazer para vocês, vocês terão essa definição da estratégia. E aí, ainda nessa aula, a gente vai começar com a redação da peça até a parte dos fatos. E é ótimo porque o direito vai ficar para a próxima aula. Vai dar tempo para você ter contato com essa parte fática e já começar a esboçar por conta própria o direito. É um grande exercício. Quem tiver tempo e oportunidade para fazer, eu acho interessante. É a minha atividade que eu vou sugerir para vocês e já na próxima aula a gente volta ao direito, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar com um caso. Imaginemos que o seu cliente é Caio Inocente. Ele é sócio da empresa concessionária de Prestígio. Ele mais o Renato doente são sócios dessa empresa. O Renato doente ele veio a ser acometido pelo mal de Alzheimer em 2018, tá? Mas o que acontece? Mais tarde vocês vão entender a forma pela qual o Caio Inocente se tornou sócio dessa empresa. E como é que foi? Caio, ele primeiro foi contratado como empregado, ele participava da área de vendas. Em razão do seu grande desempenho, da sua grande dedicação, o Renato foi adquirindo confiança e chegou um determinado momento em que ele fez esse convite para que Caio passasse a integrar o quadro societário da empresa. E como é que ficava essa questão da administração dessa empresa concessionária de Prestígio? Bom, o Caio continuou fazendo as vendas, só que agora com o título de sócio, e ele passou também a cuidar dos fornecedores, mas o seu trabalho se resumia às vendas. Toda a parte administrativa, gerencial, financeira, continuava com Renato doente, que era uma pessoa muito mais experiente nos negócios, e para os dois estava excelente dessa forma, tá? Bom, o Ministério Público Estadual, ele ofereceu a denúncia contra Caio, que é o seu cliente, e contra Eduardo Esperto. Eduardo Esperto está sendo assistido pela Defensoria Pública, tá? Bom, os dois foram acusados do crime de lavagem de dinheiro. E, segundo o Ministério Público, o dinheiro lavado era de origem ilícita. Vocês sabem que para haver a lavagem tem que ter a origem ilícita do dinheiro. E era proveniente de tráfico de drogas. Vamos entender essa história para que a gente possa produzir a peça. Bom, sabemos então que Caio e Eduardo, ambos foram condenados foram denunciados pela prática do crime de lavagem de dinheiro. E o comportamento teria ocorrido da seguinte forma: o Eduardo, que é um empresário muito conhecido, renomado, pediu para o Caio para depositar uma importância na conta da empresa do Caio. E o Caio autorizou. Esse depósito foi no valor de R$ 200 mil. Bom, segundo o Ministério Público, o Caio sabia desse depósito e sabia que era um dinheiro proveniente de tráfico de substâncias entorpecentes. O depósito ele foi realizado no dia 17 de agosto de 2017. E logo em seguida, né, o que o Ministério Público diz? Logo depois que o Eduardo depositou essa importância na conta da empresa do Caio, pediu que fossem feitas duas transferências. Então, olha só, a lavagem seria: o Eduardo depositou o dinheiro na conta da concessionária, empresa do Caio. O Caio pegou esse dinheiro, fez duas transferências para a conta da filha do Eduardo. E além essas transferências, né, foram no valor de R$ 50 mil cada transferência,
Ele também efetuou a compra, né, de um carro em nome dessa filha do Eduardo. Ele pagou um boleto. Então, foi assim que o Ministério Público capitulou a questão da lavagem de dinheiro, na forma do artigo 1º da Lei 9.613 de 1998. Como foram dois depósitos que saíram da conta da empresa de Caio, mais o pagamento do boleto, o Caio foi denunciado por 3 lavagens de dinheiro. Então, ele está respondendo por lavagem de dinheiro 3 vezes em concurso material, lá no artigo 69 do nosso Código Penal, onde há o somatório das penas. Então, caso ele venha a ser condenado, o que vai acontecer? Vai multiplicar essa pena por 3, porque são 3 lavagens de dinheiro, né? Na verdade, os fatos, né, as circunstâncias são as mesmas. Ok. O Eduardo também foi denunciado como incurso na pena no crime de lavagem de dinheiro. Nem me interessa o Eduardo aqui, né? O nosso foco é o Caio, porque você é advogado do Caio. Bom, e aí o que acontece? Você foi chamado para atuar nesse processo, não foi logo no início, não. Significa dizer que na fase de investigação, lá no inquérito policial, o Caio já teve a assistência de um outro advogado, e um advogado que não era muito experiente, não era um advogado da área criminal. Era um advogado de confiança de Caio, mas atuava em outras áreas, né? Então, alguma coisa já aconteceu lá no inquérito e você vai tentar consertar. Você não foi constituído logo no início, mas teve tempo de preparar a resposta à acusação, de participar da audiência de instrução e julgamento e também agora do recurso. Bom, antes de mais nada, o que você vai fazer? Você vai conversar com o Caio, né? E aí o Caio vai te contar a história, vai te contar a versão dele. E aí o Caio narrou para você que conheceu o Eduardo, esse grande empresário, no condomínio Morada Feliz. É um condomínio onde os dois moravam. E lá ele teve a oportunidade de conhecer o Eduardo através de um coffee shop. Era um condomínio grande e tinha essa área em comum e vários moradores se encontravam ali. E uma vez, uma oportunidade, ele veio encontrar o Eduardo no coffee shop. E o Eduardo, sempre muito extrovertido, admirado no condomínio, porque o Eduardo saía nas capas de jornal, eles nas capas de revista também. Era uma pessoa muito conhecida por todos e conhecida como um empresário exemplar, de conduta ilibada. Ninguém desconfiava de que ele pudesse estar envolvido com algum crime. E foi nesse contexto que o Caio falou para você que conheceu o Eduardo. Muito bem. Certo dia, esse Eduardo, quando já tinha já tinha contato, né, com o seu cliente, ele procurou o Caio e pediu dinheiro emprestado. Ele disse a Caio que ele estava se separando da esposa e que precisava de uma certa importância e que estava passando por dificuldades financeiras, que ela já teria sacado muito dinheiro, enfim, ele contou uma história lá para o Caio e pediu dinheiro emprestado. Pediu 50 mil reais para o Caio. O Caio não tinha dinheiro sozinho, né? Ele tinha o grande valor que ele tinha era a sociedade, né? Ele veio de origem muito humilde, era a sociedade que ele tinha com lá na concessionária, né? Com o seu sócio lá, o Renato. É isso? E aí ele conversou com o Renato e o Renato concordou, porque o Renato é que tinha o controle financeiro da empresa e concordou de emprestar o dinheiro ao Eduardo. Então, Caio e Renato, na qualidade de sócios da concessionária, tiraram dinheiro da empresa e emprestaram esse dinheiro ao Eduardo. Né? Bom, pelo menos foi essa versão que o Caio apresentou para você. E aí eles emprestaram, e o que aconteceu?
Um mês depois desse empréstimo, o Eduardo entrou em contato com o sócio do Caio, né? O seu cliente é o Caio. Ele entrou em contato com o sócio do Caio, com o Renato, e explicou o seguinte: me dá o número da conta da empresa porque eu quero devolver o valor do empréstimo. Então, por favor, eu vou fazer o depósito no dia 17 de agosto e aí eu preciso desse valor, desses dados bancários para efetuar o depósito. O Renato, sem desconfiar de nada, deu os dados bancários da empresa. E aí o que aconteceu? O Eduardo, ao invés de depositar na conta da empresa R$ 50.000, o valor do empréstimo, o Eduardo acabou depositando R$ 200.000. O que aconteceu? Eu já falei para vocês que o Caio, né, disse que não tinha nenhum controle da parte financeira da empresa. Havia uma funcionária na empresa chamada Alessandra Mentirosa e ela que tinha esse acesso, né? Ela que fazia essas transações em nome dos sócios. E ela viu que havia sido realizado um depósito de R$ 200.000, um depósito não esperado. Imediatamente ela comunicou a um dos sócios, o Renato, aquele que tinha o controle da empresa, e falou: olha, foi feito esse depósito de R$ 200.000. Eu não sei de onde não está identificado. E aí o que aconteceu? O Renato já sabia que o Eduardo havia comunicado que faria um depósito nessa mesma data. Só que o depósito era de quê? De R$ 50.000. Então, para tentar identificar quem foi que efetuou esse depósito, qual era a origem, o Renato entrou em contato com o Eduardo e perguntou: Eduardo, foi você que depositou esse dinheiro na minha empresa? O que está acontecendo? E aí o Eduardo falou: rapaz, você nem sabe. Na verdade, eu queria depositar os R$ 50.000 e por um erro do gerente da minha conta, ele acabou fazendo esse depósito de 200 mil. Você me desculpa, tá, por esse erro. Só que eu vou te pedir um favor. Ao invés de você devolver esse dinheiro para minha conta, né? E aí vai dar a chateação de devolver, porque eu precisava da parte desse dinheiro para fazer algumas coisas. Me faz o seguinte: depois eu te dou os R$ 50.000, né? E você faz 2 transferências para a conta da minha filha. E me ajuda nesse sentido. E também efetua o pagamento de um boleto de um carro. E aí eu acabo te dando os 50.000 depois, mais tarde, com o dinheiro, em dinheiro, como você quiser. Na verdade, essa transferência bancária não era para você. Foi feita com erro. O meu gerente cometeu esse erro. Bom, segundo o Caio, o que o Renato fez? Obedeceu às ordens do Eduardo. Ao invés de restituir toda a importância para o Eduardo, ele fez as transferências e pagou o boleto. E é justamente isso que o Ministério Público está com a pulga atrás da orelha, imputando a prática de lavagem de dinheiro. Ou seja, na verdade, a empresa acabou ajudando o Eduardo a branquear o dinheiro que era proveniente do tráfico de substâncias entorpecentes, não é isso? Ok, muito bem. Bom, e aí vamos continuar aqui. O Eduardo pediu ao Renato que fossem feitas essas transferências e o Caio esclareceu que todos esses atos, essas transferências, mais o pagamento do boleto, são do Renato, do sócio dele. Ele explica para você que ele nunca praticou nenhuma movimentação financeira. Ele não tem contato com isso, né? É impossível ele fazer essa movimentação, já que na sociedade havia sido combinado dessa forma. Embora no contrato social constasse que os dois eram sócios gerentes, só na prática mesmo, só o Renato podia fazer essas movimentações e foi ele que fez. Mas o seu cliente também diz que, embora o Renato tenha feito isso, ele não sabia em momento algum que o dinheiro era ilícito. Ele não tinha essa noção.
Ele acreditava que o dinheiro era realmente do Eduardo, tá? E o que aconteceu? Tem um problema. No dia lá do inquérito policial, né, que teve o inquérito policial, a investigação, foi apresentado por Renato um atestado médico já do Alzheimer. E aí ficou na dúvida, né? Ele quis tirar o dele da reta, quis dizer que ele não tinha responsabilidade de nada, que na verdade não havia mais nem como ele prestar qualquer depoimento, porque a memória dele estava completamente comprometida. Quem juntou foi o advogado, contratado lá pela família, e aí o Renato saiu dessa jogada. Na época, o seu cliente Caio não falou nada disso no inquérito, não imputou responsabilidade ao Renato, nada, nada, nada. Então, ele foi muito mal orientado pelo advogado, né, na época que acompanhou o inquérito. Ok. Bom, e aí acabou que o Caio foi denunciado sozinho, né? O outro sócio não foi denunciado. Então, foi o Caio mais o Eduardo, que é o empresário. Ok, então você chega à conclusão que, de acordo com essa versão apresentada por Caio, ele não praticou os atos narrados na denúncia. Ele não fez as transferências, ele não fez o pagamento do boleto, tudo foi o seu sócio e de boa fé, não houve má fé de ninguém aqui. Então você chega a essa conclusão de que a sua estratégia principal é falar que esses atos não foram praticados por ele, que ele não detinha o controle nem financeiro nem administrativo da empresa. E teria que provar o quê? Que o Renato era, ao tempo dos fatos, imputável, né? Ele tinha condições, ele trabalhava na empresa, ele praticou esses atos. Então, ele não estava já com mal de Alzheimer, ele veio a ser acometido por esse mal de Alzheimer depois. E o Caio, na época, falou para você: não, mas o médico vai confirmar que, se chamar o médico, ele vai explicar melhor essa situação e vai dizer que naquela época ele não estava com Alzheimer. Então, a tese principal é isso: aquelas condutas capituladas na denúncia não foram praticadas por Caio. Subsidiariamente, o que aconteceu? Subsidiariamente, você vai falar o seguinte: caso o juiz entenda que o Caio realmente praticou as transferências bancárias e o pagamento do boleto, qual é a sua tese? De que ele não agiu com dolo, que ele teria que ter conhecimento de que aquela importância depositada na conta dele era de origem ilícita e, por essa razão, ele, com consciência, com intenção, ele ajudou a branquear o dinheiro. Só que ele não ajudou nada a branquear, ele não tinha intenção, ele não tinha consciência de que esse dinheiro era ilícito. Então, logicamente, não teria como ajudar com consciência, né? Então, essa seria a tese subsidiária. E depois você ainda vai tentar diminuir essa pena, que tem uma segunda tese subsidiária. Se por acaso o juiz entender que houve sim a prática da conduta e de que houve dolo, de que ele agiu com o intuito de branquear, que pelo menos a pena seja diminuída. E aí, como é que você vai tentar diminuir essa pena? Na questão do concurso material, porque, na verdade, foi feito em uma única oportunidade. Então, ou essa conduta é única, ou, no máximo, concurso formal, não concurso material. E quando você consegue afastar o concurso material, você consegue afastar a possibilidade do somatório das penas. Cada pena que ele recebeu por cada conduta foi de 3 anos. Então, ou você vai ter os 3 anos aumentados de uma fração no concurso formal, ou você vai ter a pena única de 3 anos. Olha só que maravilha, né? Você diminui consideravelmente a pena do cliente. E uma outra questão também importante para falar é que aqui eu ainda não falei do recurso, que a gente está ainda na parte do processo, né, da defesa técnica. Então, não houve ainda nem aplicação de pena, né? Vamos lá. O que aconteceu na AIJ?
Infelizmente, o médico do Renato, ele foi ouvido, né? E ao contrário do que a gente imaginava, que o Caio falou para você, garantiu a você que o médico diria que ele não que o Renato não estava com Alzheimer, que ele ao tempo dos fatos detinha o poder da empresa e que era plenamente capaz de praticar os atos, só que não foi isso. O médico acabou sendo ficou pior, né, do que a encomenda, porque o médico disse que o tal do Renato, sócio do seu cliente, estava realmente acometido pelo mal de Alzheimer ao tempo dos fatos. Então, é o tipo da testemunha que você adverte com muita antecedência ao cliente, você não tem como inquirir essa testemunha no seu escritório, porque não é uma testemunha de confiança, né? Você só vai chamar para o seu escritório testemunhas que sejam da absoluta confiança e que não queiram prejudicar o cliente. Quando você tem dúvida, você só vai ouvir na hora. E aí você coloca a questão para o cliente. Olha, você assume o risco, ele realmente vai confirmar, e foi o que aconteceu. Ok? Bom, vamos lá. E aí foi confirmado pelo médico, que o Renato estava com Alzheimer ao tempo dos fatos. Mas os funcionários da empresa, Pedro e Mônica, dois funcionários que lá trabalhavam, eles prestaram depoimento. E eles disseram, foram testemunhas arroladas pelo seu cliente. E disseram que o seu cliente não praticava, não detinha o controle financeiro nem administrativo da empresa, que realmente quem fazia isso na época era o Renato. Todos os funcionários viam isso. Então, eles confirmaram a tese que você apresentou na resposta à acusação. Bom, e disse que também o Renato estava em excelente estado ao tempo dos fatos, que não havia nada que o impedisse de trabalhar. Só que tinha uma outra funcionária da empresa, lembra daquela Alessandra mentirosa, a que fazia os controles financeiros? Ela tinha já uma antipatia pelo Caio, né? Então ela queria prejudicar o Caio. E aí, o que ela fez, né? Ao mesmo tempo que ela queria prejudicar o Caio, ela era muito amiga do sócio majoritário, o Renato. Esse Renato, ele estendeu a mão para ela nos momentos difíceis e etc. E ela queria também tirar a responsabilidade do Renato de qualquer maneira. Então, em juízo, ela disse que o Caio efetuou que ele que determinou as ordens de transferência bancária, de pagamento de boleto, que ele estava consciente de tudo, ou seja, ela complicou a vida do seu cliente. E não tinha nada que pudesse demonstrar que ela tinha algum interesse em prejudicar o seu cliente, porque senão você poderia, na audiência, né, pedir pela ordem e mostrar que essa testemunha ela não tem isenção para prestar um depoimento porque ela tinha interesse em prejudicar. Contraditar a testemunha, você poderia fazer isso. E caso assim desejasse, logo quando essa testemunha chega e é qualificada, você já pela ordem, excelência, e já manifesta o seu interesse de contradita. Mas não foi o caso, porque não tinha nenhum elemento que pudesse demonstrar que essa testemunha tinha interesse em prejudicar o seu cliente, ok? Bom, e aí o que aconteceu? O Eduardo ficou morrendo de medo de comparecer à audiência. Já devem ter percebido que esse caso ele tem alguns detalhes, né? Porque é um caso que aconteceu com um dos meus clientes. Lógico que tem muita informação aí que eu mudei, mas muita coisa aconteceu mesmo, né? E esse Eduardo ele não compareceu aos atos processuais. Ele constituiu um advogado e ele disse que ia se reservar o direito de permanecer em silêncio, não queria prestar interrogatório e que quem iria no seu lugar seria o advogado, o juiz concordou e o Eduardo não apareceu. Né? Não disse nada, nem para beneficiar o seu cliente, nem falou da questão de empréstimo, nada. Enfim, seu cliente ficou com uma mão na frente e outra atrás, numa situação bem complicada.
E ele foi assistido, o Eduardo, por defensor público. A tese do defensor foi de que ele não tinha, de que na época dos fatos ele estava com um estado de saúde debilitado também emocionalmente, tinha tratamento psiquiátrico e ele não tinha muita consciência do que estava fazendo. Essa foi a tese. Bom, não há dúvidas dos depósitos narrados na denúncia, tá? Foi feita a quebra do sigilo bancário e foi identificado através dos extratos, teve perícia, que realmente foi depositada a importância de 200 mil na conta e essa importância de 200 mil, ela foi transferida 2 vezes para a conta da filha do Eduardo e o restante destinado ao pagamento do automóvel. Então, isso tudo está provado. Assim também como está provado que o outro cara, né, o Eduardo, ele praticou crime de tráfico de drogas, ele está respondendo um processo criminal e já foi condenado em 1º grau de jurisdição. Então, ali está bem evidenciado que esse dinheiro seria dessa prática delituosa. Ok. Bom, agora vamos falar da sentença. Uma vez encerrada a instrução criminal, você apresenta os memoriais, toda a sua tese é em cima do que você já colocou na resposta à acusação, você confirmou, né, os depoimentos favoráveis daqueles 2 funcionários, confirmou o interrogatório do seu próprio cliente e manteve as mesmas teses principais e subsidiárias. E o que aconteceu na sentença? Os 2 foram condenados, né, pelo crime de lavagem de dinheiro, os 2 por 3 vezes, já que foram 2 transferências bancárias e um pagamento de boleto, na forma do artigo 1º da Lei 9.613 de 98. A pena base, né, quando o juiz foi analisar cada um dos comportamentos, porque ele considerou 3 crimes diferentes, para cada crime ele fixou a pena base de 3 anos. Então, ele deu a pena mínima, né? Ele não aumentou essa pena. E aí, o que ele fez? Como eram 3, ele somou 3 mais 3 mais 3, total de 9 anos para cada um de reclusão, mais multa, 30 dias multa. Essa foi a pena aplicada ao seu cliente. E disse mais, que é algo que vem acontecendo muito nos dias atuais, né? O juiz, ele falou que quando em 2º grau de jurisdição, ou seja, na Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, caso haja recurso, quando o mérito for encerrado, quando não puder mais discutir sobre o mérito no TJ, e aí o que pode acontecer? A execução provisória da pena. Ou seja, se você apela, né, faz lá a sua apelação, ou embargos infringentes, dependendo do caso. Se o Tribunal de Justiça mantém a condenação, aí caberia ainda recurso especial e extraordinário. Independente do cabimento desses 2 recursos, os réus deveriam ser presos e já começar a cumprir a pena. A questão lá da execução provisória da pena. Então, essa sentença cai aí no seu colo. E quais foram os fundamentos, né, que o juiz utilizou nessa sentença? Bom, ele diz o seguinte: olha, o Caio deveria ter suspeitado de que era uma prática delituosa, de que tinha alguma coisa estranha, porque o Eduardo nem conhecia há muito tempo o Caio. Então, e como é que um empresário renomado, bem-sucedido, vai precisar de dinheiro? Tem alguma coisa muito estranha aí? Eles não tinham essa intimidade assim. Não há dúvida também que o outro sócio do Caio estava com Alzheimer. Na verdade, o Caio está querendo jogar toda a responsabilidade para o Renato e é muito cômodo porque o Renato hoje está doente, ele não tem nem como se defender. Também não há dúvida de que a própria funcionária da empresa, incumbida da parte financeira dela, fez as transferências a mando do Caio. Ela afirmou com toda precisão. Bom, e aí eu não tenho, diante disso, falou o juiz, como acolher a tese defensiva. O Caio sabia exatamente o que estava fazendo.
ou pelo menos ele assumiu o risco de produzir esse resultado, ou pelo menos ele deveria ter desconfiado de que havia coisa errada, de que esse dinheiro não era lícito, né? De que o Eduardo estava querendo lavar dinheiro. Então, se ele poderia desconfiar e assumir o risco, ele estaria no dolo eventual. E aí o dolo eventual, ele é admitido no crime de lavagem de dinheiro e, portanto, o Caio merece sim ser condenado, assim como o Eduardo. E a minha pergunta agora para vocês, vocês caíram com essa sentença no colo, nada fácil, e aí eu pergunto a vocês, o que fazer nesses casos, né? O que a gente pode fazer? Vamos lembrar primeiro, né? A gente já falou um pouquinho aqui nessa aula, mas só lembrar que a apelação criminal é a peça de interposição mais as razões recursais e que você tem a possibilidade de fazer no 600, parágrafo 4º do CPP. O que eu quero dizer com isso? Você se deparou aí com a sentença nas mãos, né? Você está com uma sentença penal condenatória. Aí você vai ver o seguinte: eu vou fazer logo manifestar o inconformismo com a sentença e já vou apresentar as razões recursais, ou eu vou dar um tempo maior, né, porque para que eu possa pensar um pouco melhor, e aí eu vou fazer no 600, parágrafo 4º. Eu vou só apresentar as razões recursais em segunda instância, porque aí eu vou conhecer melhor o relator, eu vou saber quem é a Câmara Criminal que vai julgar o recurso, e com base nisso, eu vou ter maior condição de fazer um recurso melhor, de juntar jurisprudência favorável, casos semelhantes que essa Câmara Criminal eventualmente já tenha julgado. Então, isso tudo tem que ser pensado, muito bem pensado, né? Então, é uma escolha que você faz sempre que você recebe uma sentença dessa nas mãos. Bom, tecidas esses esclarecimentos, agora a gente vai continuar aqui. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que ver qual foi o erro praticado pelo magistrado. Eu vejo aqui apenas o erro injudicando. Eu não vejo nenhuma nulidade no processo, nenhum erro de forma. Até se você tiver alguma ideia de erro de forma com relação a esse caso e você quiser dividir isso, deixa lá os comentários no grupo, tá bom? Bom, mas eu vejo aqui, então, só o erro no exame da prova. Eu acho que a condenação não foi acertada, que ele deveria ter sido absolvido, e se não fosse absolvido, com uma pena muito menor. Essa é a tese, é isso? Então, a gente já conversou sobre esses pontos. Essa mesma tese, aliás, essas mesmas teses, a principal e as duas subsidiárias, serão mantidas. Então, às vezes não é mantido, tá? Então, você tem que pensar nisso também quando chega nesse finalzinho, né? Nesse impacto. Então, vamos lá. O que você já tinha concordado, conversado com o seu cliente ao tempo da resposta à acusação, vai ser confirmado aqui. A absolvição por falta de comportamento ou fez realmente as transferências e o boleto, mas não sabia, não tinha dolo, ou a diminuição da pena e ainda a tese de absolver com relação ao dolo que eu acabei de falar. Ok, e aí para você não correr o risco de repetir, de copiar e colar o que está na resposta à acusação, você vai explicar os argumentos que o juiz utilizou na sentença. É aqui que você tem que pensar. Primeiro que o teu cliente não era sócio-gerente, né? Explicar, tentar afastar a todo custo a questão do Alzheimer, né? Que na verdade o médico deu o seu depoimento, mas no caso, o Renato sequer foi examinado. Assim, não teve perícia médica, não ficou constatado, só tem a versão de um médico, que é uma pessoa da família e etc. Tem testemunhos de pessoas que disseram que o Renato estava trabalhando ao tempo dos fatos. Então, não é verdade que é absoluta essa questão do Alzheimer. Não está bem provado isso. E a questão de que
qualquer pessoa desconfiaria, aliás, não desconfiaria que o Eduardo, um empresário que aparece na televisão, havia cometido tráfico de drogas ou estava relacionado a atividades ilícitas. Né? Ainda mais o seu cliente, uma pessoa humilde, ficou deslumbrado ao conhecer alguém tão importante e nunca passou pela cabeça dele que ele estivesse envolvido com atividades ilícitas. Inclusive, outros moradores do condomínio onde eles estavam, né, moravam, também o admiravam, não passava, todo mundo só admirava. A imprensa, todo mundo. Seu cliente só veio a descobrir esse envolvimento com o tráfico depois que a mídia também veio a divulgar e principalmente quando ele foi intimado a comparecer na delegacia para prestar esclarecimentos. Aí o bicho pegou. Mas até então ele não desconfiava. Né? Então, esses são os argumentos que você vai afastar, tentar fazer com que essa sentença seja reformada. Frente exatamente o que o juiz levantou na sentença. Não copia só as teses, ok? Então, vamos lá, pessoal. A peça de interposição recursal, e a gente vai fazer agora, né? Vamos pensar aqui nessa peça. Então, eu tenho que manifestar o meu inconformismo com a decisão que condenou o meu cliente. E aí, o que tem nessa peça de interposição recursal? O endereçamento, lembra disso? Eu vou endereçar para onde? Eu vou endereçar para a mesma vara, para o mesmo juízo que julgou o meu cliente. Então, vai ser a vara criminal da respectiva comarca. O que mais? Eu vou também falar o nome do meu cliente. Aqui eu não preciso da qualificação completa, porque ele já foi devidamente qualificado na resposta à acusação. E eu também vou manifestar o inconformismo rapidamente, dizer que houve aí o erro injudicando, né? E o erro na questão da condenação e na imposição da pena. O fundamento legal, isso tudo a gente tem que analisar quando faz a peça de interposição recursal. Vocês lembram disso, né? E o fundamento legal do recurso, aqui é o recurso de apelação, é o artigo 593, inciso 1 do Código de Processo Penal. Esse é o fundamento que você vai utilizar. Depois, nessa peça de interposição recursal, você vai colocar lá o pedido de processamento, recebimento e remessa do recurso da apelação ao órgão competente. É algo que é sempre colocado nessa peça e a gente já tratou em abstrato na segunda aula. Bom, considerando que, na verdade, quem foi que prolatou a decisão, a sentença condenatória? O magistrado de uma vara criminal de uma respectiva comarca. Então, quem vai julgar esse recurso é uma Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do respectivo estado. E é para lá que você vai fazer esse pedido de processamento, recebimento e remessa ao egrégio Tribunal de Justiça do respectivo estado. Bom, tecidas todas essas considerações, agora sim a gente vai começar a enfrentar a peça. E aqui eu só quero fazer uma observação para você. Lembra que a gente falou que quando a gente se depara com um caso, a gente tem que analisar qual é o tipo de procedimento. Então, vamos lembrar. Quais são os procedimentos que existem? Né? Nós já estudamos isso e eu fico muito tranquila para conversar com vocês. Nós já estudamos sobre, quem já assistiu os outros módulos do curso sabe. Então, a gente tem o procedimento comum e o procedimento especial. Ambos estão lá previstos no artigo 394 do Código de Processo Penal. O procedimento comum, ele se divide em ordinário, sumário e sumaríssimo. E o procedimento especial, o que é o procedimento especial? É aquele que tem regras específicas ou na legislação penal extravagante ou no próprio Código de Processo Penal, mas são regras destinadas a uma espécie exata de crimes.
né? Então, os crimes do tribunal do júri, os crimes dolosos contra a vida, esses crimes têm um procedimento diferente dos demais crimes capitulados lá no Código Penal. E aonde que vêm essas regras desses crimes dolosos contra a vida? Está num capítulo separado do Código de Processo Penal. Por isso que a gente diz que o procedimento do tribunal do júri é um procedimento especial. Aqui a gente está falando de lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro ela não está prevista no Código Penal e nem no CPP. Existe uma lei penal extravagante que trata desses crimes, né? A Lei 9.613. Só que o que acontece com essa lei? E aí, por isso que eu estou fazendo toda essa introdução. Lá no seu artigo 17A, diz o seguinte: aplicam-se subsidiariamente as disposições do Decreto 3.689. O que é esse decreto? É o nosso Código de Processo Penal. No que não forem compatíveis com esta lei. O procedimento da lei de lavagem de dinheiro ele não é completo na lei 9.613. Então, a gente tem que aplicar subsidiariamente tudo que está no CPP na parte lá do procedimento ordinário. Por isso que o fundamento, olha lá, vamos voltar rapidinho. Lá na letra D, a fundamentação legal da apelação, ela é o artigo 593, inciso 1 do CPP, porque a lei de lavagem não fala sobre essa apelação. Se tivesse um artigo falando sobre apelação criminal, nessa lei especial você teria que invocar esse artigo e não o do CPP. Percebem a importância? Vocês aqui estão se preparando para redigirem peças com excelência, usando todos os termos, os fundamentos corretos. Um erro desse não vai afetar o julgamento da peça, mas vai afetar a sua reputação. E a minha finalidade aqui é fazer com que você crie o seu nome. Por essa razão que você tem que colocar o fundamento corretinho. Mas vamos continuar aqui. Bom, agora a gente vai fazer a peça de interposição recursal. Ainda não são as razões, tá? Como é que eu faria? Eu vou endereçar para o juiz que julgou, que proferiu a sentença penal condenatória. Então, eu vou colocar Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara criminal da comarca tal. Logo em seguida, eu vou botar o número do processo e aí eu venho com o nome do meu cliente, que é Caio Inocente, qualificado nos autos do processo em epígrafe, bem respeitosamente, através de seu advogado abaixo assinado, aí eu vou fazer um resumo do inconformismo. Resumo mesmo, né? Mas para que a pessoa que vai analisar isso, ela tenha uma noção do que se trata. Essa única folha vai saber exatamente o que você pretende. Olha lá, qual foi o seu inconformismo? A sentença penal condenatória de folhas tal, a qual o condenou como incurso nas penas do artigo 1º da Lei 9.613 de 1998 por 3 vezes em concurso material, sendo a reprimenda estatal de 9 anos de reclusão. Você fez o resumo do que aconteceu na sentença que você quer reformar. Aí vem interpor o recurso de apelação com fulcro no artigo 593, inciso 1 do Código Penal. Atenção! Essa peça de interposição recursal, com esse fundamento que eu acabei de falar, o artigo 593, inciso 1 do Código de Processo Penal, só pode ser invocado quando você for apresentar a peça de interposição junto com as razões de apelação. Se você for apresentar apenas a peça de interposição, você vai usar outro fundamento, o do artigo 600, parágrafo 4º. Prestem atenção, né? Então, vamos continuar. Aí, aquela questão do processamento que eu falei para vocês, que faz parte dessa peça de interposição. Requer seja recebido e processado o presente recurso e remetido com as inclusas razões ao egrégio Tribunal de Justiça. Eu botei aqui Estado do Rio de Janeiro, mas é o Estado que for, né? Nestes termos, pede deferimento, você vai botar a data, o local e o nome, o seu nome com a devida assinatura. Essa é a peça de interposição
recursal. Muito bem. Agora você vai a gente vai fazer as razões de apelação. Então, eu fiz a interposição e logo em seguida eu já coloco razões de apelação, o nome do recorrente, que é o seu cliente, o recorrido, que é o Ministério Público, o número do processo, e aí eu faço um elogio, né, ao tribunal. Sempre comece as suas razões recursais reverenciando quem vai julgar. Repara que nas razões elas já são destinadas a quem vai julgar o recurso mesmo, e não à vara criminal lá do juiz que prolatou a sentença, não é isso? Então eu faço aqui, egrégia X, Câmara Criminal. Se for um juiz de uma vara criminal, quem vai julgar é uma Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, né? Então, egrégia X, Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Preclaros desembargadores, preclaros julgadores, colendos, vocês podem usar o adjetivo que você quiser, desde que você faça uma reverência ao colegiado e aos membros desse colegiado. Ok. Bom, essas então seriam as razões do recurso. Por que eu parei, eu não continuei? A gente já vai tratar das razões, vai começar das razões nessa aula. Mas eu também quero fazer a peça de interposição recursal caso você queira usar o fundamento do artigo 600, parágrafo 4º. Só para a gente fechar esse assunto de uma forma completa. Tá? Então, vamos imaginar que você não quer fazer como a gente acabou de ler. A interposição do recurso mais a exposição completa das razões. Você quer apenas apresentar a peça na forma do 600, parágrafo 4º, dizendo que só vai apresentar as razões recursais posteriormente, quando o processo estiver em segundo grau de jurisdição. Como é que você faria a petição aqui? Aqui você vai endereçar ao juiz de primeiro grau, ao juiz que prolatou a sentença penal condenatória. Olha lá, excelentíssimo senhor doutor juiz, aí de direito, não é o federal, da vara criminal da comarca X. Você vai colocar o número do processo, aí vem Caio, inocente, qualificado nos autos do processo em epígrafe, bem respeitosamente, através de seu advogado abaixo assinado, inconformado com a respeitável sentença penal condenatória, exatamente igual ao que você fez naquela peça de interposição do recurso que você ia apresentar junto com as razões. Só muda nesse finalzinho, olha lá. Vem interpor o recurso de apelação, reservando-se ao direito de apresentar as razões recursais em segundo grau de jurisdição na forma do artigo 600, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Então, aqui você bota esse fechamento, para ficar bem claro para o juiz o que você quer fazer. Nestes termos, pede deferimento, também coloca lá o local e o horário, o dia, né? E o seu nome com a sua OAB e a assinatura. Aí você vai fazer. O que vai acontecer com isso? Vamos lembrar? Isso vai para a vara criminal. O juiz vai analisar se tem todos os requisitos da admissibilidade, que nós já estudamos nas outras aulas. Se ele achar que tem os requisitos da admissibilidade, ele conhece o recurso e manda distribuir para uma Câmara Criminal. Quando chegar o recurso lá na Câmara Criminal, na mão do desembargador relator, ele intima você para apresentar as razões recursais. E como que você apresentaria essas razões recursais? Tem uma forma de apresentar. Vamos ver como é que é? Então, essa peça agora que eu vou dar para vocês é a razão recursal quando você manifesta o interesse de interpor recurso na forma do artigo 600, parágrafo 4º do CPP. Entenderam? Vamos lá. Excelentíssimo senhor desembargador, relator da egrégia tal, Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado tal. Aí você bota o nome desse desembargador relator, porque foi ele que te intimou
para apresentar as razões recursais. Não foi mais o juiz monocrático, né? Aí você bota o número da apelação criminal e você vem embaixo. Caio inocente, qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem respeitosamente, através de sua advogada ou advogado abaixo assinado, apresentar as suas razões de apelação na forma do artigo 600 do Código de Processo Penal. Aí você já não bota mais o parágrafo 4º, que o parágrafo 4º é só para interpor. O 600 é o prazo do recurso, é o mais completo. Vocês entenderam o que a gente fez aqui? Deixa só eu voltar aqui para a minha imagem toda para a gente continuar. Eu primeiro mostrei a vocês como fazer a interposição do recurso e as razões recursais, caso os dois fossem apresentados ao mesmo tempo. E no segundo momento, eu expliquei para vocês como seria a petição na forma do artigo 600, parágrafo 4º, e depois, quando você for intimado pelo desembargador relator para apresentar as suas razões recursais, como que você faria essa apresentação. Então, eu coloquei as duas formas para você, para não ter dúvidas. Existem alguns termos, alguns elementos que são diferenciados. Por isso que eu fiz questão de demonstrar aqui. Tá bom? Mas vamos voltar aqui aos slides. Agora, a gente vai, como eu tinha prometido, tratar das razões de apelação já mostrando os fatos, né? A gente vai hoje só abordar os fatos. E na próxima aula, a gente vai abordar a questão de direito, da dosimetria da pena, da execução provisória, todos os demais pontos, ok? Então, vamos lá. Bom, aí eu esqueci de falar dessa última parte. Requer seja recebido e processado perante o recurso e, caso Vossa Excelência entenda pela manutenção da respeitável decisão, seja encaminhado ao egrégio Tribunal de Justiça. Bom, vamos lá. Razões de apelação. Agora a gente está voltando aqui naquele ponto que eu tinha falado com você. A peça da interposição junto com as razões recursais. Então, eu já tinha tratado aqui razões, o título, o nome do recorrente, o recorrido, o processo, você reverenciar o órgão colegiado e reverenciar os membros desse órgão colegiado, preclaros desembargadores, preclaros julgadores, da forma que você achar melhor. Agora você vai começar a fazer o resumo desse processo. Lembra que eu falei para vocês que o objetivo aqui é tornar a peça de apelação, a leitura dessa peça, a mais prazerosa possível. Então, se você tem um processo de 30 volumes e se você vai minuciar tudo o que aconteceu no processo, é lógico que o desembargador não vai ter o menor saco de ler. Até porque muitas vezes nem é ele que lê, né? É o assessor dele que lê, que faz um resumo e que conta a historinha para o desembargador. Então você já está em dupla desvantagem. Primeiro, por ter feito um recurso muito extenso, e depois, porque tem essa intermediação, né, entre advogado e o desembargador através do seu assessor. Então, seja o mais sucinto possível. O que você tem que mostrar aqui? Nesse caso, é interessante resumir o que o Ministério Público imputou ao seu cliente e, além disso, mostrar também a sentença penal condenatória, né? Então, qual foi o veredito? O que o juiz considerou aqui nesse caso? Ele condenou por quê? Aplicou qual pena? Eu sempre faço a reprodução da sentença na parte que eu considero importante para o meu cliente. Então, na fundamentação, lógico, eu não vou repetir todo o relatório da sentença. Vocês sabem que a sentença ela é composta do relatório e da parte dispositiva também. O relatório eu deixo de lado, mas a fundamentação que é importante para o meu cliente, para o meu recurso, eu reproduzo na peça e eu destaco, né, grifo mesmo, porque são aqueles pontos que eu vou atacar. Então, eu já vou chamando a atenção disso para o tribunal, para depois eu entrar de frente mesmo e confrontar
cada um dos argumentos do juiz, ok? Então, eu começo assim. Cada um pode começar ao seu modo, né? Mas é um resumo dos fatos. Caio Inocente foi denunciado, processado e condenado, como incurso nas penas do artigo 1º da Lei 9.613 de 1998, por 3 vezes em concurso material, aí botei artigo 69 do Código Penal, sendo-lhe fixada a reprimenda estatal de 9 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 30 dias multa no valor de 2 salários mínimos, contados ao tempo dos fatos e passíveis de correção. Então, de uma forma resumida, eu coloquei toda a condenação do meu cliente, né? Qual é o conteúdo da sentença, né? Ok. E aí eu não posso deixar de falar do primeiro réu, porque eles estão interligados. Ainda que ele não seja o meu cliente, eu tenho que mencionar. O primeiro réu, Eduardo Estressado, fora também condenado como incurso nas penas do artigo 1º da Lei 9.613 de 1998, por 3 vezes, em concurso material, sendo fixada a reprimenda estatal em 9 anos, a mesma coisa, né? Ele teve aí o pagamento de 60 dias multa. O juiz entendeu que o valor da multa seria mais caro para ele. Ok, coloquei então as 2 condenações dos denunciados e agora eu vou explicar, né, o que aconteceu, falar um pouco da denúncia do Ministério Público. O ínclito magistrado, na verdade, não é nem federal, é o ínclito magistrado ou juiz de direito da vara criminal da respectiva comarca, doutor tal, eu posso botar o nome dele, acolheu parcialmente a pretensão punitiva do Ministério Público Estadual, de modo a entender que o ora apelante agiu em comunhão de desígnios com o primeiro réu. Então, eu estou mostrando aí o que foi que o juiz levou em consideração. Ele achou realmente que o meu cliente, junto com Eduardo Estressado, praticaram esses crimes de lavagem de dinheiro. Em apertada síntese, o primeiro réu, Eduardo Esperto, teria depositado R$ 200 mil na conta da empresa na qual figurava como sócio o recorrente, ou seja, o Caio. E aí botei o nome da empresa, concessionária de prestígio, em 17 de 8 de 2017. De acordo com o parquet, o único parquet, eu acho que eu já expliquei para vocês, é um termo substitutivo ao Ministério Público, né? Então, ao invés de falar promotor de justiça, Ministério Público, ficar repetindo, né? A gente pode substituir por expressões sinônimas. A peça fica mais leve. Então, ora eu uso parquet, ora eu uso órgão acusatório, enfim. De acordo com o parquet, o único intento no referido depósito foi o de dissimular a origem ilícita dos recursos depositados, qual seja prática de tráfico de substâncias entorpecentes. Então, aqui eu já comecei a mostrar qual é a acusação, né, e o juiz acolhendo essa parte da acusação. Olha lá, ao tentar individualizar a conduta do presente apelante, ou seja, o Caio, o Ministério Público salientou que na suposta condição de sócio-gerente, e aí eu destaquei, porque eu vou mostrar mais tarde que ele não é sócio-gerente. Então, se o juiz considerou isso verdadeiro, está errado, isso merece reforma. É isso que eu estou tentando mostrar. Na condição de sócio-gerente da empresa concessionária de prestígio, o mesmo teria, a pedido do primeiro réu, utilizado parte do dinheiro dissimulado para o pagamento de fatura referente à compra de automóvel, né, aquele boleto que eu falei para vocês, em nome da filha de Eduardo, no valor de R$ 100 mil. Além disso, restou mencionado, né, pelo Ministério Público que a forma encontrada pelos denunciados para lavar os R$ 50 mil foi a realização de 2 transferências, na verdade, para lavar os R$ 100 mil, né? Foi a realização de 2 transferências pela empresa concessionária Prestígio. Então, eu estou mostrando as ações. Pagamento do boleto
e as duas transferências, cada uma de R$ 50 mil. Ok. Vejamos a respeitável sentença ora impugnada no que tange aos fundamentos fáticos e de direito relacionados ao réu Caio Inocente. Então, eu estou deixando bem claro que eu vou reproduzir agora a parte da fundamentação da sentença no que diz respeito ao Caio Inocente. Eu não estou mais interessada aqui em colocar as razões do Eduardo, né? Agora, o meu foco é no Caio. Então, o que você está vendo aí, entre parênteses, com 3 pontinhos, é a reprodução da sentença. Ali você vai destacar os pontos principais, coloca em negrito, sempre logo no início das razões recursais. Tá? E depois que você reproduz isso, você já pode usar uma frase de impacto. Com toda a vênia e respeito, o decreto condenatório merece reforma, ou respeitável decreto condenatório, para ficar melhor, né? Uma vez que o conjunto probatório anexado ao feito é inequívoco quanto à absolvição de Caio Inocente. Então, você, depois de reproduzir a sentença, você já vem com uma frase de efeito, né? E aí, neste sentido, aproveita desde já a oportunidade para, de plano, reiterar todos os fundamentos de fato e de direito já expostos ao tempo da resposta à acusação e memoriais. Por que é importante colocar isso, né? Você não vai cometer o erro dos outros advogados de copiar e colar tudo que já estava nas peças aqui, né? Você vai aproveitar muita coisa, mas você reitera, porque aí, quando o tribunal for julgar, ele já sabe que aqueles pontos lá você está pedindo para ele examinar de novo, você está destacando. Eu sempre coloco isso, eu sempre dou ênfase, até para não ser repetitiva, para não ter que reproduzir tudo que já estava na resposta à acusação. Então, coloque tanto nessa parte introdutória, né, logo depois de reproduzir a sentença, como na parte dos pedidos também, tá? Então, aqui a gente encerra a parte fática, né? Você vê que eu já coloquei aqui um outro título, da reforma parcial da respeitável sentença condenatória. Então, esse tópico, ele vai ficar, na verdade, deixa eu colocar aqui de novo, ele vai ficar, na verdade, para a próxima aula, porque a aula realmente ficou muito extensa em razão de todas as explicações que eu tive que fazer com relação a essa peça de apelação, mas é assim mesmo, né? Então, pessoal, eu gostaria de sugerir a vocês que, diante de todos esses fatos, né, que eu trouxe aqui do processo, que vocês tentassem depois, antes da próxima aula, fazer o capítulo do direito. Vocês já sabem o que é o direito, né? O direito é o momento em que a gente vai invocar todas as nossas teses defensivas. Vocês não só sabem sobre o processo, como já sabem das teses. Então, que tal tentar fazer a exposição dos fundamentos de direito e na próxima aula a gente vai dar continuidade e aí você vai ver se a sua peça está muito distante do que teria que ter sido tratado, o que pode ser melhorado. É treinando, ainda mais redação de peça, só muito treino. E é treinando que você vai aprender, tá bom? Bom, então estou chegando ao final da nossa aula de hoje. E espero vê-los na aula 4, quando a gente vai continuar falando do procedimento ordinário. E se tudo caminhar bem, eu já começo com uma outra peça, uma outra situação fática envolvendo um outro procedimento, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção, fico muito feliz de você estar aqui e até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço, gente. Fica com Deus. Tchau.